Olá, bem-vindos amigos e amigas a mais um momento de estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre em torno dos personagens bíblicos. Estamos na semana do Natal e não poderia ser diferente, precisamos escolher um personagem bíblico ligado ao tempo de Natal. É claro que quando nós nos perguntamos quem é o personagem central do Natal, todos nós vamos concordar que se trata de Jesus, né? O Filho de Deus que se tornou ser humano para salvar a humanidade, tornou-se Emmanuel, Deus conosco. Sem dúvida, ele é o grande personagem do Natal. Mas pensem comigo, se nós tivéssemos que olhar para um segundo personagem do Natal, talvez em importância, quem nós escolheríamos, a que nome nós chegaríamos? Eu quero acreditar que todos nós vamos concordar que este nome, ou este personagem, ou esta personagem é Maria, aquela que carregou no seu ventre o menino Deus, aquela que deu a luz ao Salvador da humanidade, a quem o qual recebeu o nome de Jesus. Então, Maria é exatamente nossa personagem deste estudo bíblico. Queremos fazer considerações em torno da vida dela e também da missão para a qual Deus a havia escolhido. Não é muito simples falar de Maria. Por um lado é fácil, por outro lado é difícil. Por quê? Porque na Bíblia nós não encontramos muitas informações a respeito de Maria. E também porque ela é um personagem, de certa forma, controverso dentro do cristianismo. Por outro lado, a tradição cristã, ela faz muitas afirmações e traz muitos relatos. Mas nós sempre nos perguntamos, será que todas as tradições em torno de Maria são confiáveis? Podemos acreditar nelas ou não? Então nós vamos nos limitar mais ao que a palavra de Deus, ao que a Bíblia relata sobre a vida e também sobre a missão que Maria, a mãe do Senhor Jesus, recebeu aqui na terra. Eu fiz um rápido levantamento, talvez ele não seja exatamente preciso, sobre quantas vezes a Bíblia menciona o nome de Maria. E eu cheguei a 19 vezes em que o nome Maria aparece na Escritura Sagrada, especialmente nos evangelhos de Lucas e Mateus. Lucas menciona o nome de Maria 12 vezes, especialmente os capítulos 1 e 2, ou somente nos capítulos 1 e 2 o nome de Maria é mencionado. Mateus também, lá nos primeiros 2 capítulos, menciona o nome de Maria. Então são menções dos evangelhos relacionados com a anunciação e o nascimento de Jesus, o Salvador. Fora esses 2 evangelhos, Mateus e Lucas, também o evangelista Marcos menciona, e tanto Mateus como Marcos, Mateus 12 e Marcos capítulo 6, eles mencionam Maria num outro contexto, já dentro do ministério de Jesus. Aquele momento em que o Senhor Jesus com seus discípulos, que ele os reuniu lá em torno do lago da Galileia, mas num determinado momento ele vai visitar a sua cidade de Nazaré, onde ele viveu, onde ele cresceu, sendo conhecido como filho do carpinteiro. E aí quando ele chegou em Nazaré, ele começou a ensinar na sinagoga, e as pessoas ficaram maravilhadas e perguntavam, mas quem é ele? E aí diziam assim, escuta, ele não é o filho do carpinteiro? Não moram aqui os seus irmãos? Não é ele o filho de Maria?
E aí Maria mais uma vez é citada. E naquele momento lá muitas pessoas se escandalizaram e não deram atenção a Jesus, né? Desprezaram seu ensinamento. E o outro momento em que o nome de Maria aparece é no livro de Atos dos Apóstolos, bem lá no início, após a ascensão de Jesus. Lembram quando os discípulos então se reúnem junto com algumas mulheres, eles se reúnem em oração junto com as mulheres, e aí lá aparece assim, e Maria, mãe de Jesus. E é bem interessante porque lá nós vemos Maria como uma integrante da Igreja de Jesus Cristo, né? Alguém que está junto com os apóstolos, com outros irmãos e irmãs na fé em oração. Então é bem significativo também este momento, este relato. Tá? Também existem outras referências nos evangelhos a Maria, mas sem citar seu nome. Especialmente o evangelista João, né, quando ele cita Maria, ele não a chama pelo nome, mas ele usa expressões como a mãe de Jesus ou simplesmente a sua mãe. Então, esse é mais ou menos o quadro bíblico, porque nas epístolas, como afirmei antes, não aparece o nome do Senhor Jesus, o nome de Maria. As epístolas exatamente orientam agora a vida cristã, a fé cristã, e orientam muitas coisas relacionadas com a vida cristã, inclusive a oração, mas Maria não é citada nas epístolas. Então vamos começar pelos evangelhos e vamos olhar o que nós temos nos evangelhos a respeito de Maria. Tudo começou, né, quando o anjo Gabriel visita uma jovem que morava lá em Nazaré. E aí é importante lembrar que Nazaré não era uma região próspera, não era uma região rica, pelo contrário, era uma região mais abandonada, mais pobre. E acredito que, consequentemente, também Maria era uma pessoa não de muitas posses, provavelmente uma pessoa bem jovem, né? Jovem, talvez pobre, consequentemente, talvez uma pessoa sem muita experiência na vida, mas temente a Deus. Então, esse é o ponto. E o anjo Gabriel vai até esta jovem, a saúda, ele diz: salve, você foi agraciada, tá? Você vai ficar grávida e você vai dar à luz a um menino e você vai chamá-lo de Jesus, porque ele vai salvar as pessoas. E quando Maria pergunta, né, como é que vai ser isso, porque eu não tenho relacionamento com homem algum, como é que pode ser isso? Então o anjo simplesmente lhe diz: o Espírito Santo vai descer sobre você e você vai conceber e depois dar à luz a esta criança. Qual é a reação de Maria? Eu acredito assim que nesse momento uma bomba caiu sobre a cabeça daquela jovem. Né? Como assimilar tudo isso? Né? Como reagir diante de tudo isso? E a reação dela é bem simples. Ela diz: aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra na minha vida tudo o que você falou. Essa é a resposta de Maria para o anjo. Contudo, ao assumir essa postura, ao dizer isso, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra na minha vida tudo o que você falou, eu diria que Maria também estava aceitando um destino bem perigoso para a sua vida. Sabem por quê? Porque naquele contexto, e entre o povo de Israel, o acontecimento acontecia mais ou menos assim, né? Quando as jovens estavam em condições de casar, elas eram prometidas a alguém. E quando então, isso corresponderia mais ou menos a um tipo de noivado.
E quando então chegava finalmente o momento dela ser entregue, né, a este prometido, aí se consumava o casamento. Agora, se uma pessoa ficava grávida, uma mulher ficava grávida, sem ter sido entregue ao seu prometido, isso significava adultério dentro do povo de Israel. E então várias atitudes poderiam ser tomadas em relação a esta jovem. Ela poderia, digamos, mesmo assim, o noivo poderia imediatamente casar com ela. Ou ele poderia simplesmente mandá-la embora. Tá? Mas, em casos extremos, esta jovem poderia até ser apedrejada e morta. Lembram do relato bíblico da mulher adúltera? Que quando as pessoas estavam com pedras nas mãos para apedrejá-la, Jesus chegou e disse: quem não tem pecado que jogue a primeira pedra, né? Lembram do fato? Então, isso efetivamente acontecia. E, de certa forma, Maria assumiu esse risco. Ela poderia até, digamos, se aparecesse grávida de uma hora para outra, as consequências poderiam ser as mais diversas. Por isso é que eu disse antes, de certa forma, uma bomba caiu sobre a cabeça daquela jovem. Bom, o que acontece logo em seguida? Lembram que o relato do Evangelho de Lucas nos mostra que Maria foi visitar sua prima Isabel. E é interessante que o texto de Lucas relata que Maria foi depressa até a região montanhosa da Judéia para visitar sua prima Isabel. E ela ficou 3 meses com sua prima, longe de Nazaré. Isso é uma interpretação minha, né? Também para que as coisas se acalmassem. Eu não sei se foi nesse intervalo, porque o texto bíblico não relata a cronologia dos fatos exatamente, mas provavelmente nesse momento José, que queria deixar Maria secretamente, porque ele era um homem justo e bom, né? Ele não queria simplesmente mandá-la embora ou entregá-la para apedrejamento e assim por diante. José teve a visita do anjo que lhe disse: não tenha medo de receber Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tá? Então, de certa forma, isto foi se ajeitando nesse período em que Maria vai visitar Isabel. E depois ela volta para Nazaré. E José a recebe, né, como a sua mulher. E o texto bíblico é claro que ele não teve relação sexual com ela antes do menino nascer. Bom, e Maria também, aos poucos, ela foi compreendendo quem era este menino e o que significava para ela ser a mãe do Salvador. Então, são outros relatos assim interessantes que nos mostram que isso paulatinamente foi acontecendo. Lembram quando ela entrou na casa de Isabel e ela saudou sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista, já numa gravidez de 5, 6 meses? Isabel disse: que honra para mim receber a visita da mãe do meu Salvador, porque quando eu ouvi tua saudação, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. E Maria foi guardando, assimilando estes fatos e estes relatos. Um outro momento, desculpem, já após o nascimento de Jesus em Belém, foi quando os pastores lá de Belém chegaram até o local onde estavam Maria, José e a criança que havia nascido, e quando eles então relataram que eles receberam a visita dos anjos, que anunciaram: hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E na sequência o texto bíblico afirma
é Lucas que afirma isso, que Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Ou seja, Maria vai assimilando quem é este menino, qual é a missão deste menino, qual é a missão dela nesta história. Um outro fato acontece quando, 8 dias após o nascimento, como era o costume, o menino é levado para ser circuncidado. E lá acontece um encontro com um idoso chamado Simeão. Também é Lucas que relata isto. E quando ele encontra Maria e José, o que faz Simeão? Ele toma em seus braços o menino e aí ele canta, ele louva a Deus e ele começa dizendo assim: Senhor, agora eu já posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que tu preparaste diante de todos os povos. Então vejam, Maria vai assimilando isso, né? Quem é? Ele é de fato o Messias, porque eu quero crer que muitas dúvidas também devem ter surgido em sua mente. E ainda mais quando depois o idoso Simeão diz: olha, esse menino, ele está destinado tanto para levantamento como para a ruína de muitos em Israel, e ele vai ser alvo de contradições. E para Maria, o Simeão diz: olha, uma espada vai atravessar a tua alma, referindo-se realmente digamos assim, a morte de Jesus depois, ao sofrimento de Maria, né, que ela vai ter, digamos, nesse contexto, por ter trazido o Salvador ao mundo e amá-lo como seu filho, né, e vê-lo depois sendo crucificado, morto e sepultado. E um quarto fato, digamos, para Maria assimilar bem quem era este menino, eu diria que foi lá quando Jesus já tinha 12 anos, quando ela e José e o menino, junto com outros, foram de Nazaré até Jerusalém, numa das festas, e quando o povo ia em romarias, e quando depois eles retornam, já no segundo dia observam que Jesus não está na caravana. E aí, desesperados, eles voltam a Jerusalém e encontram o menino no templo, discutindo com os doutores da lei. E quando então Maria, de certa forma, o repreende e diz: que é isso que tu fizeste? Jesus responde, o menino responde: você não sabia que me convinha estar na casa de meu pai? Também tão interessante isso. Você não sabia, né, que eu preciso estar na casa do meu pai? Enfim, são relatos significativos que mostram que certamente, aos poucos, Maria também foi assimilando esta grande missão que ela recebeu de Deus. Pouco se sabe de Maria naqueles 3 anos do ministério de Jesus. Então, quando Jesus, com 30 anos, foi para a região da Galileia, escolheu os seus discípulos e começou a andar de lugar em lugar, pregando o evangelho do reino, fazendo sinais que demonstravam que ele é de fato filho de Deus. E pouco se sabe da participação de Maria durante estes 3 anos. E um fato, digamos que é mencionado tanto por Mateus, lá no capítulo 12, e por Marcos, no capítulo 6, é quando Jesus está na companhia dos seus discípulos e ele está num determinado lugar e de repente as pessoas lhe dizem: mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aqui. Então a gente observa, né, sem dúvida, Maria e os irmãos de Jesus, eles participavam da missão de Jesus. Mesmo não sendo muito citados, havia inclusive a preocupação da família, porque Jesus não tinha sossego, né? Porque ele constantemente era exigido. Naquele momento,
Jesus aproveitou a oportunidade para perguntar às pessoas, afinal, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele responde dizendo que aquele que faz a vontade de Deus, este é minha mãe, estes são também os meus irmãos. Pelo que pude observar, em nenhum momento Maria aparece naquele grupo de mulheres que é relatada pelos evangelistas, especialmente Lucas menciona isso lá no capítulo 8, Mateus também depois na crucificação cita este grupo de mulheres que acompanhavam Jesus e os discípulos e que serviam a Jesus e os discípulos. E são citados alguns nomes de mulheres, mas a Maria, mãe de Jesus, não está relacionada naquele momento. Um fato curioso, né, dentro do ministério de Jesus, Maria está presente no primeiro milagre de Jesus. Ali sim, ela é citada, né? Não como Maria, porque quem relata é João, o evangelista João, no capítulo 2. Ele relata que Jesus e a sua mãe e os discípulos haviam sido convidados para uma festa de casamento e o vinho começou a faltar, começou a acabar. E aí Maria chega para Jesus e lhe diz, eles não têm mais vinho, né? O vinho está acabando. E aí Jesus reage e diz, por que a senhora está falando isso para mim? Ainda não é chegada a minha hora, tá? Não chegou o meu momento ainda. Mas é nesse momento, sim, na sequência, que o Senhor Jesus realiza o seu primeiro milagre, transformando água em vinho, conforme vocês podem ver em João capítulo 2. Um outro momento muito significativo é saber que Maria, por isso eu digo, eu acredito que Maria acompanha o ministério de Jesus, mas mesmo não sendo citada, ela está presente, ela acompanha, né, tudo o que acontece, porque especialmente na crucificação, Maria está presente. Isso é relatado tanto por Mateus como por João. E então, isso é citado especialmente por João, não por Mateus. Mateus cita que aquelas mulheres que acompanhavam Jesus e que o serviam, elas estavam presentes na hora da crucificação. Mas o significativo é aquele relato de João. Deixa eu até procurá-lo aqui rapidamente, vamos olhar o texto na própria Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João. No relato da crucificação, isso está lá em João, eu não preparei isso com antecedência, né? A morte de Jesus, né? A morte de Jesus, a crucificação de Jesus. Então, bem no final, lá, ainda no capítulo 19, no relato da crucificação, João 19, versos 25 a 27, lá o texto bíblico diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, no caso o próprio João, ele disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para a sua casa. Então esse é um fato bem significativo, né, também da preocupação do mestre com o cuidado e o bem-estar da sua mãe. E ele a entrega ao discípulo João. E é interessante, né, porque o discípulo João é o único dos apóstolos que não sofreu um martírio e que faleceu em idade avançada. A tradição cristã diz que depois da ascensão de Jesus, João teria ido para a região de Éfeso, né, na Ásia Menor, hoje a região da Turquia,
e teria levado Maria junto para morar com ele em Éfeso, e que em determinados momentos eles também iam a Jerusalém. Mas isso é tradição. O fato é que Jesus entrega sua mãe aos cuidados do discípulo João. Bom, a grande pergunta que fica é: qual foi de fato o papel central de Maria na vida e na história de Jesus e da igreja? Então essa é a pergunta: qual é o papel de Maria? Nós a vemos como aquela que recebeu o compromisso, a missão e a bênção de trazer o Salvador ao mundo. Esta foi a sua grande missão. Nós não a vemos como uma mediadora entre Deus e os seres humanos. Muitos a veem como uma mediadora, alguém que nos intermedia junto a Deus, alguém que intercede por nós junto a Jesus ou junto ao Pai. Nós não a vemos dessa maneira, e eu cito por quê. Primeiro, ela não é mediadora, porque a Escritura, nas epístolas, afirma que isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador, ou intermediário, entre Deus e os seres humanos, Jesus Cristo, o Deus que se tornou homem. Então, ele é o único mediador. A sua mãe Maria não é mediadora entre Deus e a humanidade. Por outro lado, ela também não é a intercessora. Ela em nenhum momento é mencionada nas Escrituras como intercessora, alguém que intercede por nós junto a Deus. Porque lá na epístola aos Romanos, Paulo mostra que o Espírito Santo e o próprio Filho são nossos intercessores junto ao Pai. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, verso 26, está escrito assim, Romanos 8, 26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. Então, o Espírito Santo também intercede por nós. E no mesmo capítulo 8 de Romanos, naquele texto onde é mencionado, se Deus é por nós, quem será contra nós? No verso 34, podemos ler assim, Romanos 8, 34. Quem os condenará? No caso, aqueles que confiam em Jesus, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, é importante lembrar que os intercessores junto ao Pai são o próprio Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus. E como disse, a Escritura não coloca Maria nem como intermediária e nem como intercessora pelos seres humanos junto ao Pai. E a Bíblia nos mostra, então, Maria como alguém junto do povo de Deus. Eu acho muito significativo, né? Após a ascensão de Jesus, lá está Maria, junto com outras mulheres, junto com outros cristãos e os apóstolos, reunidos em oração, né? Então, ela é alguém do povo de Deus que foi agraciada, né? E assim nós a vemos e a honramos e a respeitamos. Eu acho que o cântico de Maria, quando ela recebeu a notícia de que seria a mãe do Salvador, esse cântico expressa isso muito bem, porque ela cantou, depois que ela foi saudada por Isabel, que a saudou como a mãe do meu Salvador, ela cantou: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador.
ela também confia no Salvador, no Messias prometido, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e assim por diante. Sim, nós também honramos Maria, a consideramos agraciada, bem-aventurada, privilegiada pela extraordinária missão que ela recebeu de trazer o Salvador ao mundo, que foi também o seu Salvador pessoal. Bom, não é possível, digamos, em 30 minutos, relatar tudo que envolve Maria, né? Muitos outros destaques poderiam ser dados, eu fiquei com estes, nesse momento que antecede a celebração do Natal de Jesus. Ele é o personagem central. Maria teve o privilégio, foi agraciada. Esta foi a saudação do anjo. Salve, agraciada. Você que recebeu esta graça de trazer o Salvador ao mundo. E assim nós a honramos. E no mundo inteiro, sim, sempre vai ser lembrada a missão desta mulher, desta jovem corajosa, humilde, temente a Deus, que num contexto muito difícil aceitou uma missão extraordinária e disse: aqui está a serva do Senhor. Que você e eu, a exemplo de Maria, estejamos prontos para em todos os momentos e em todas as circunstâncias colocar-se à disposição de Deus e da sua missão e dizer: aqui está o teu servo, aqui está a tua serva. Um grande abraço, feliz e abençoado Natal a todos em suas famílias e congregações.